Nesse sentido, nós temos aí o problema dos militares, que nós já discutimos várias vezes, né? Nesse terreno, eu acho que se reproduz o mesmo padrão político. O Lula destituiu o comandante do Exército, um bolsonarista, já tinha sido escolhido sendo bolsonarista, que mostra a defensiva em que o governo do PT estava. Quando foi feito isso, quando ele escolheu o Múcio e tudo mais, né, nós dissemos aqui o seguinte: tudo bem, não é que ele vai sair agora atirando contra os militares, que ele não tem condição de fazer isso. Mas precisaria ter no Ministério da Defesa uma pessoa que tivesse uma política ativa com os militares, não uma pessoa que fosse reproduzir, né, de maneira passiva tudo que os militares querem, que é esse Múcio, que é um bolsonarista. Aí a coisa começou a desandar, o Lula teve que tirar o comandante do Exército, né? Foi uma atitude correta, foi até uma atitude, eu diria, audaciosa do Lula, fazer isso daí. E, na sequência, ele destituiu vários membros do GSI, né? Está aí sob investigação o batalhão da Guarda Presidencial. Ele procurou impedir, não se sabe ainda se isso aí vai vigorar, que um bolsonarista assumisse o comando do 1º Batalhão de Ações de Comando de Goiás, que é uma peça importante na eventualidade de um golpe de Estado, né? Quer dizer, o governo atuou para limpar a área governamental dos elementos golpistas e bolsonaristas. Foi correto fazer isso? Foi correto. Mas isso aí significa que ele agora está no comando da situação em relação às Forças Armadas? De forma nenhuma. Desse ponto de vista, da relação entre os militares e o governo Lula e o regime político, a gente tem que dizer que os militares saíram, inclusive, fortalecidos. Não tanto de um ponto de vista imediato, né, porque eles estão na miúda, eles vão deixar passar um pouco a onda, né, contra os bolsonaristas, mas ficou absolutamente claro que o governo é completamente impotente diante das Forças Armadas. Não vai acontecer nada com os militares. Eu vi aí a declaração do Ricardo Capelli, que foi indicado pelo Dino para ser o interventor no governo do Distrito Federal. Aí ele começa a descrever o negócio todo. Então, chega uma hora e ele fala o seguinte: todos os manifestantes estavam ali, né, na área do quartel do Exército, né, protegidos pelos militares, saíram dali e voltaram para lá. Né, eles chamaram esse pessoal que foi lá de terrorista, de golpista, falaram que era um golpe de Estado. E, evidentemente, se era um golpe de Estado, partiu dos militares. Entre aqueles infelizes que estavam lá e os militares, quem que é mais importante? Os militares. No entanto, não há nenhuma conversa de que nenhum militar de nenhuma importância vai ser, eu não vou dizer punido, vai ser pelo menos investigado, não vai acontecer absolutamente nada. Então, pode ser que você faz a propaganda, destituiu o general comandante do Exército, para dar a impressão para as pessoas que não conhecem nada da política nacional de que você tomou conta do negócio. Mas basta olhar com um pouquinho mais de objetividade, nós vamos concluir que os militares saíram por cima dessa situação. Né? Não sofreram absolutamente nenhum arranhão. Se o discurso, né, do governamental de que isso aí foi um ato de terrorismo, governamental do STF, da imprensa, de que isso aí foi um ato de terrorismo,
de que foi a tentativa de derrubar o governo que acabou de ser eleito por um golpe de Estado, se isso daí, né, se esse é o discurso, então tinha que ter um monte de gente aí na cadeia por tentativa de golpe de Estado. Não vai acontecer nada com ninguém, né? A coisa é tão feia que o pessoal... Eu vi também o assanhamento do pessoal. O pessoal falou que queria colocar o Ibanez na cadeia, o Anderson Torres, secretário de Segurança do Ibanez, na cadeia, o chefe da Polícia Militar, esses dois últimos foram efetivamente presos, prisão preventiva, só que quando, né, o interventor vai apresentar o relatório, ele fala o seguinte, que nem o Anderson Torres, nem o comandante da Polícia Militar tiveram nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu. O que aconteceu foi que a tropa passou por cima deles. Quer dizer, então, onde é que está, né, a força da luta contra o bolsonarismo? O pessoal elogiou aí o Alexandre de Moraes por toda a lambança que ele fez durante a eleição, que deu margem, inclusive, a tudo isso que aconteceu, porque o pessoal que é eleitor do Bolsonaro, que não é meia dúzia de pessoas, é metade do país, ou pelo menos metade das pessoas que votaram. O pessoal acha que a eleição foi fraudada por causa das coisas que o Alexandre de Moraes fez, que realmente, né, foram ilegalidades que ele cometeu mesmo. Censurou, fez o diabo aí. No que resultou isso daí? Em nada. Agora, o pessoal fala que houve terrorismo e golpe de Estado e ninguém é responsabilizado por nada disso. Quer dizer, é uma farsa total. Tudo bem, o petista, né, mal passado, né, semi-cozido, ele vai achar que tudo isso é uma grande vitória. Mas se eu fosse um general, no quartel estava dando risada disso daí. E o que tem mais importância? A opinião do petista mal cozido ou do generalzão de 4 estrelas? Né? Se coloquem na seguinte posição, vocês são os generais, vocês jogaram aquela multidão de malucos contra o governo do PT. Invadiram todos os prédios do governo. Né? Todo mundo sabe que o pessoal saiu do quartel para ir atacar lá. Todo mundo sabe que os comandantes militares estimularam isso daí. Não é segredo para ninguém. Aí chega na hora H, ninguém que tenha o menor relevo na sociedade brasileira vai ser punido. Como é que você se sentiria? Né? Você ia falar, estou na maior tranquilidade aqui. Se a ideia era, como é que se diz, desestimular esse tipo de coisa, não está dando certo. No final das contas, né, você lê o jornal e se a gente não soubesse exatamente o que está acontecendo, né, se nós fôssemos aí esses petistas, né, mal cozidos aí, a gente ficaria profundamente deprimido. Né? A coqueluche dos processos contra os bolsonaristas é uma velha, não sei de que cidade do interior, de não sei que estado aí, uma maluca. Todos os indiciados são uns Zé Ruela. Tudo bem, tem um cara lá que tem uma pequena construtora, o outro tem uma empresa de ônibus, é tudo Zé Ruela do ponto de vista econômico. Você pode dizer que é uma burguesia, mas é uma burguesia muito fuleira. Quer dizer, isso tudo é jogo de cena. E a burguesia, ela fala, que é para dar a entender que, né, a coisa está avançando. Qual que é o ganho disso daí? Os bolsonaristas, eles sabem que isso aí não é nada.
Não vai acontecer nada. Pior, se você pegar a velha maluca lá, né, que mora lá no fim do Brasil, nos confins do Brasil, e der uma pena de 15 anos de cadeia para essa velha, já parece até uma monstruosidade. Sabendo que, né, os responsáveis não foram nem investigados. Isso aí é jogar gasolina na fogueira. O pessoal fala, tá vendo? Olha que ditadura e tal. Tá? Então, o problema é o seguinte: o governo está indefeso diante dos militares.